Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, começando uma live da Casa do Caminho, em Campo Limpo, São Paulo. Vamos nos preparando para mais uma noite de ensinamentos. Estamos ainda com as nossas atividades, suspensas em função da pandemia, mas estamos seguindo no trabalho, junto aqui ao plano espiritual, no apoio às pessoas de forma à distância, Vamos ver as pessoas que estão entrando aqui. Elaine, boa noite. Ei, Alessandro, boa noite. Rosana, boa noite, Rosana. Rosana, minha companheira de aula. Ei, Airan, boa noite, hein? Regina Mobará, boa noite. Hilda, que bom, Hilda. Terezinha, boa noite. Olá, Manuel. Obrigado. Bom estudo para nós, não é? Lembrando que quem quiser colocar as vibrações, não se esqueça de informar se as pessoas estão encarnadas ou desencarnadas. Boa noite, Décio. Boa noite, Marlene. Boa noite, Leonice. E nós seguimos o nosso trabalho. A casa está fechada devido à pandemia. A gente aguarda que em algumas semanas seja permitido a gente voltar aos atendimentos com todas as precauções como antes. Boa noite, Caliane. Boa noite. Sim, Edinalva, que o plano maior nos conduza sempre. Boa noite, Eric. Boa noite, Valquíria. Lembrando a vocês que quem ainda não pegou, vá lá, pegue sua aguinha, deixa aqui do lado, para a gente fazer depois a hora do nosso passe, fluidificação, não é? Boa noite, Deis. Boa noite, Elza. E assim seguimos, não é? O trabalho não para. E a gente também segue com as nossas lives, Lembrando também que a gente tem as lives às terças-feiras, às 20h20 e às quintas-feiras também. Boa noite, Vonete. E a gente vai seguindo nesse trabalho com as lives de uma forma para ajudar as pessoas, não é? Assim a gente mantém um contato. Boa noite, Josete. Boa noite, Yara. Boa noite, Ismeia. E a gente vai mantendo esse contato com as pessoas no sentido de ajudar, Boa noite, Lu. Boa noite, Angelina. Ei, Guara, boa noite. Muito bom, tanta gente aqui juntos, não é? E a gente vai, assim, fazendo esse trabalho junto à equipe espiritual para buscar ajudar à distância, em função dessa necessidade que estamos passando, de não nos aglomerarmos, de não ficarmos juntos, evitando a propagação, da Covid ainda mais, Estamos atravessando uma fase bastante difícil. Boa noite, Rê. Boa noite, Denise. Não está fácil, não é? A casa também mantém os cursos. Se você não faz curso na Casa do Caminho, olha, acho que você está perdendo uma boa oportunidade, viu? Nossos cursos estão cada vez mais cheios de alunos, pessoas atuantes, aprendendo, compartilhando, e assim nós crescemos todos juntos, não é? Com esse aprendizado. Porque para estudar a gente não precisa necessariamente estar juntos, fisicamente. Boa noite, Deilda.
Para estudar, a gente pode compartilhar através das ferramentas tecnológicas, né, que nós temos. Boa noite, Otília. E hoje em dia, nós temos muitas possibilidades de estudarmos à distância. É à distância, mas quando a gente está numa sala de aula virtual, a gente está junto. E às vezes a gente pode até participar mais numa sala virtual do que às vezes presencialmente. Boa noite, Lênis. Então, se você não faz curso com a gente, olha, se informa, viu? Porque nós estamos no limite de aceitar alunos agora para as turmas que começaram este ano. Temos uma turma de iniciantes que começou há 2 semanas. Essa turma ainda tem mais possibilidades. Então, aproveite. Os cursos na Casa Espírita, às vezes as pessoas pensam que eles são somente, exclusivamente sobre a doutrina. Mas o que é a doutrina, ou qualquer religião que não tenha a sua função prática? Se os cursos não servirem para que a gente possa melhorar, se melhorar, então eles não têm necessidade, né? Eles não têm utilidade. É isso aí. Eu estou lendo as mensagens de vocês aqui, pedindo vibrações. Eu lembro que todas as vibrações elas são anotadas e elas são colocadas no local ideal da Casa do Caminho, onde nós fazemos, onde são feitas as vibrações para todos aqueles, né, que sofrem. O curso é maravilhoso, Angelina, obrigado. Verdade, temos vários cursos, né? Nós começamos na casa com o curso iniciante. Para aquele que não tem nenhum conhecimento, né, e é o curso que a gente chama curso básico 1. E aí depois, mais um outro ano de curso básico. E aí depois nós temos os cursos de educação mediúnica, cursos do Aprendizes do Evangelho, que eles têm objetivos distintos, mas se complementam. Na nossa formação, né? Quando a gente começa um estudo na Casa Espírita, a gente quer conhecer mais, mais e mais. E a gente percebe que ainda há tanto para estudar e para conhecer, que os cursos em si parecem que não são suficientes. A gente quer estudar mais e mais e mais. Aí a gente reestuda. Aí por que a gente reestuda? É como se fosse um repetir de ano? É porque quando a gente vê de novo o conteúdo, a gente já é diferente. A gente já aprendeu algumas coisas e a gente olha descobrindo outros conhecimentos no mesmo conteúdo que a gente havia estudado. Mas porque nós não estávamos preparados, nós não entendíamos. Por isso que nós convidamos as pessoas que estudaram, estão paradas, né, a voltarem, reverem, assista como ouvinte. Até porque se você estudou com uma pessoa, às vezes estudando com outra pessoa, que tem um outro repertório, ela vai trazer novos conhecimentos, né? É isso aí. Estamos quase chegando no momento de começarmos aqui a nossa palestra. Sempre eu dou uns 10 minutinhos para que as pessoas vão entrando e assim a gente vai cumprimentando todo mundo. Marilene, vibrações. A gente faz as vibrações também aqui. Aproveita, coloca um copinho de água para a pessoa que você acha que está precisando. Coloca junto quando nós fizermos as nossas preces aqui. Essa pessoa será auxiliada também. Sim, vibrações para o nosso amigo Antônio Carlos Cabreira. Nosso trabalhador da casa, de bastante tempo já. Muito bem. Vamos então, neste momento, fechando os nossos olhos. E assim, vamos nos conectando com a equipe espiritual, aqui presente, e presente na casa de cada um de vocês. Vamos nos conectando com estes amigos que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, nos ajudando.
e agradecemos a eles pelo esse trabalho lindo de ajudar, de nos acompanhar, de nos prevenir de situações difíceis. São irmãos muito valorosos. Um pouco mais elevamos os pensamentos até nosso Mestre Jesus. Agradecemos a este Mestre amoroso pelo muito que faz na governança do nosso planeta. E um pouco mais ainda elevamos os pensamentos a Deus, nossa fonte infinita de amor, de sabedoria, e a Deus agradecemos por mais um dia aqui encarnados, agradecemos por tudo que temos e desfrutamos pelo conforto dos nossos lares. E pedimos que nos envolva em muita luz e muito amor, para que possamos nós aqui entendermos o texto que vamos trabalhar nessa noite e possamos colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, nossa palestra de hoje, o tema é A Quem Segues? E novamente é um tema tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, né, através do Chico, né, um texto que o Emmanuel escreve. E ele é tirado da Bíblia, de Efésios, capítulo 4, versículo 20. Esse versículo 20, ele é: mas vós não aprendestes assim a Cristo. É um texto do Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso escreveu essa epístola aos Efésios. Uma epístola é uma carta, não é um outro nome que a gente dá para uma carta. E quem são os Efésios? Né? A cidade de Éfeso, né, ela foi fundada, né, antes da colonização grega, não é? Lá pelo século XI, século X a.C., né, sendo a mais antiga cidade fundada pelos povos gregos na costa da Ásia Menor. Enfim, e por que Paulo então escrevia essas epístolas? Né? Porque Paulo fez um trabalho muito grande de ir em várias cidades para construir em cada cidade uma igreja. Ele foi aquele inicial propagador do cristianismo. Só que ele fazia este trabalho, mas não tinha condições de ficar visitando, até porque as cidades eram longe. Se caminhava muito, não é? Então ele escrevia as epístolas, as cartas, para dar ânimo para essas pessoas lá, para dizer que ele estava acompanhando o trabalho de longe e queria e dava mais ânimo para que eles prosseguissem o trabalho. E essa epístola foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. Aliás, quando ele estava preso, ele escreveu outras 3 epístolas também. E nesta epístola especificamente, ele começa dizendo para eles: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esse já é o versículo 1. E ele segue falando sobre a necessidade da gente usar e ter Jesus como nosso exemplo e ter a cautela de não querer servirmos a 2 senhores. E aí, no versículo 20, tem essa frase: mas vós não aprendestes assim a Cristo. E aí, é o texto que o Emmanuel agora, eu vou ler para vocês, que ele escreveu no livro, a respeito deste versículo. E ele diz: o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração deste problema,
os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso, em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Então, esse é o texto que nós temos aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, a quem segues. Para a gente, então, entender melhor essas palavras de Emmanuel, ele começa dizendo que a gente vive num mundo cheio de opções, não é? E esse é o mundo que, quando ele escreveu lá, ditou para o Chico em 1940 e pouco, ainda hoje nós temos, não é? Nós vivemos num mundo onde existe uma predominância muito grande, né, dos desejos materiais, do desejo de ter. E nós somos, muitas vezes, sem perceber, manipulados pelas grandes estratégias de marketing das empresas de nos fazer comprar coisas, desejar coisas, mesmo às vezes sem termos a necessidade. Então nós estamos muito envolvidos neste mundo material, né, da sociedade, do mundo que a gente vive hoje. Nas necessidades de comprar mais roupas, de comprar um carro, de comprar uma casa, de ter as coisas e de ter um celular mais novo. E a gente sempre é tentado a investir o nosso tempo, a nossa atenção, não é? Pensando nessas coisas, nestes bens materiais, como se a nossa vida fosse reduzida ao ter ou ao experimentar coisas, não é? Nós também vivemos numa época onde nós queremos viver situações, experimentar coisas, não é? Então nós temos muitas opções materiais. Nós também somos influenciados pelos nossos amigos desencarnados, esses que a gente chama que estão no plano espiritual. E que ele diz aqui no texto que é a esfera invisível, que é o círculo, né? Ele chama aqui o círculo de suas cogitações, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente se entretém. E por isso nós atraímos certos espíritos para a nossa convivência. Só que esses espíritos, eles vivem uma direta relação conosco, mesmo sem a gente perceber. Somos muito influenciados por eles. E esses espíritos, dependendo de como você vibra, ou seja, do que você pensa, daquilo que você nutre, né, nos seus pensamentos, você tem esses espíritos que vão te influenciar muitas vezes negativamente. Às vezes são espíritos que não gostam de você, com quem você já teve problemas em vidas passadas. E eles vão querer o seu sofrimento, a sua dor, e vão te influenciar para que você possa fazer más escolhas. Né? Lembrando que eles chegaram até você porque houve uma brecha da sua parte. Nenhum espírito chega até nós sem que haja uma permissão. Não seja consciente, não precisa dizer assim, mas eu não permiti, não quero. Mas não é essa a questão, não é a palavra, é o pensar, é aquilo que você vibra, é a sua posição, não é? Em termos
de envolvimento dos seus pensamentos. É um mundo mental que você vive, que atrai esses irmãos, não é? E Emmanuel alerta a gente que nós temos que nos centralizar em Jesus Cristo, não é? Como também Paulo estava alertando o pessoal de os Efésios sobre a necessidade de lembrar sempre que o trabalho é um trabalho para Jesus Cristo e é um trabalho continuação de Jesus Cristo. E o centralizar é muito vulgarizado nestes dias de hoje. E aí é a questão de se falar, de servir a dois senhores, não é? Jesus mesmo exemplificava isso nas suas parábolas, quando a gente fala, mas imagina você que trabalha numa empresa e você tem dois chefes. E um chefe manda fazer uma coisa e o outro manda fazer outra coisa, e você fica naquela situação, quem eu obedeço, a quem eu faço? Você sempre vai fazer o que um manda e desobedecer o outro. Não tem como você agradar aos dois chefes quando eles têm objetivos distintos, não é? E é o que nós vivemos hoje. Vivemos num mundo material com grande influência sobre nós. Vivemos num mundo espiritual que também tem influência sobre nós. Mas como nós fazemos para estarmos centralizados em Jesus, não é? Porque nos mundos de hoje é muito comum a gente ouvir falar assim, eu já vi muita gente falar assim, mas ninguém é de ferro. Não dá pra gente ficar 100% ali fazendo toda hora a coisa certa. Não, tem hora que a gente não aguenta, né? Vamos lá, vamos beber alguma coisa, né? Vamos fazer alguma outra coisa que a gente muitas vezes sabe que não é a correta. Não é a certa, primeiro para o nosso próprio benefício, até benefício de saúde, não é? E a gente sabe que quando a gente faz essa coisa, essa satisfação do instinto, que é como está no texto, a gente sabe que isso vai garantir a nossa satisfação da necessidade espiritual. Ou seja, essa satisfação do instinto ela é pequena, ela é passageira e ela é vazia, porque depois a gente vai seguir até se arrependendo do que fez, do tempo que nós desperdiçamos com isso, não é? Enfim, e da nossa necessidade. Por quê? Essa questão da necessidade espiritual, ela está latente em nós. Desde que a gente reencarnou aqui, nós não reencarnamos aqui para passar férias. Nós não reencarnamos aqui porque estávamos sem fazer nada lá e colocaram a gente aqui. A gente reencarnou aqui com um propósito. Então todos nós, conscientes ou não, temos uma missão aqui. E a nossa missão é sairmos daqui melhores do que chegamos. Essa missão, que ela está ligada à nossa evolução espiritual, isso está dentro de nós. E tudo que se apresenta no nosso caminho nos leva a essa evolução. Ou seja, tudo nos é facilitado. Nós, às vezes, é que colocamos os empecilhos para seguir o melhor caminho, o caminho que já se oferece para nós. Não é? E aí é que a gente tem que lembrar de Jesus. Porque quando a gente lembra de Jesus, a gente entende que o melhor caminho é através dos exemplos que ele deu. Por isso que Jesus falava, eu sou o caminho até o Pai. E ele falava isso para que a gente observasse como era o trato que ele tinha com as pessoas, como era a maneira dele lidar com as coisas, com as adversidades, como ele conduzia a questão da fé. O que era a fé? Porque a fé é uma palavra muito bonita. Hoje em dia tem gente que usa camiseta escrito fé, boné escrito fé. E às vezes eu me pergunto se as pessoas realmente têm fé. Ou se elas sabem o que é fé. Não é? Porque ter fé e ter medo não dá certo. O medo não caminha junto com a fé. Então, se você tem medo, reflita como está a sua fé. Porque a fé
É aquela maneira da gente encontrar, né, acreditar que existe algo superior e que as coisas não estão perdidas e que por mais que eu tenha um pouco de sofrimento, tudo é passageiro e o se eu sofro é porque existe algum aprendizado ali, não é? E aí Emmanuel ele encerra aqui dizendo: Jesus não ensinou assim. Mas como foi que Jesus ensinou? Nós nos lembramos de como Jesus ensinou, né? Então aqui, deixa eu olhar aqui, nós temos aqui pelo menos umas 10 formas que Jesus nos ensinou aqui, que eu elenquei aqui para falar para vocês, né? Uma delas é sobre o sofrimento. Ele diz que o sofrimento de hoje será dádiva amanhã. Quando ele fala dos bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele quer dizer que nós temos que entender que o sofrimento é passageiro. E ele está dizendo para a gente, para que a gente se fortaleça e entenda isso. Um outro ensinamento é: fazemos parte de uma família onde todos somos irmãos. Isso é tão presente nos dias de hoje, a pandemia vem nos mostrar isso. Não tem como eu só me cuidar sem que isso afete todas as outras pessoas. Quando você age assim, você não está, na verdade, contribuindo para a sua própria melhoria, não é? Outro ensinamento de Jesus, que é o amar é fundamental. E ele falava do amor, né? Amar, né? Ama o teu próximo, ama a Deus. Será que a gente sabe o que é amar? Como Jesus fala? Às vezes a gente tem tanta dificuldade do respeitar. O respeitar é uma forma de amor. Mas é uma forma de amor ainda pequena perto do que é o amor, né? No sentido maior. Um outro ensinamento de Jesus é: ninguém é melhor que ninguém. Será que a gente pensa dessa forma? Será que a gente acha que a gente é numa classe social melhor? Ou se a gente estudou mais do que o outro? Não é? Sem contar as questões, né, de preconceito. Jesus também falava que existe justiça divina. Ele dizia que Deus é justo. Não é? Deus é justo. E a gente às vezes quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, achando que a gente tem condições para isso. Um outro ensinamento é: o contentamento está em Deus, não nas riquezas. Quando ele falava de pagar impostos, né? Quando ele falava de ajudar a quem tem menos do que nós. Isso faz tão bem para a gente que ajuda, tá? Não só para aquele que recebe, porque a gente pensa que quando está fazendo alguma caridade é só para o bem do outro. É o bem nosso mesmo, não é? Um outro ensinamento é: não nos cabe julgar a justiça de Deus. É a gente achar que sabe mais do que Deus. Quem somos nós? Nós temos que nos colocar na nossa insignificância, né? Como dizia o Chico, somos a poeira do sapato, não é? E um outro ensinamento é: preciso estar sempre alerta. O que quer dizer com isso, né? Tem uma passagem que Jesus falava, que era a parábola das 10 virgens, e ele dizia que elas estavam esperando o noivo chegar e elas pegaram no sono. Aí, quando o noivo veio, somente 5 seguiram para ir para o casamento. Ou seja, as oportunidades estão aí para todos nós. Mas nós estamos alertas? Como nós reagimos a isso, né? Um outro ensinamento é: preciso perdoar para ser perdoado. Como somos nós com as nossas emoções? Será que nós estamos abertos a isso? A perdoar? Deixar ir. Porque perdoar é largar. É esquecer aquele mal que sofreu. Ou então nem lembrar mais dele. Deixar para lá. Mas não sabemos o mundo do outro. Um outro ensinamento que Jesus disse, e vai ser o último que eu vou mencionar aqui, ele diz: você nunca está sozinho. Quando ele falava: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, que está em João
Então nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Você pode não ver os amigos espirituais que estão aí do seu lado, mas você sempre tem ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda que ela virá. Então, esse é o nosso tema aqui da nossa palestra, não é? Neste momento, então, vamos passar as nossas vibrações. E eu sempre lembro que vibrar é colocar a emoção, né, num pensamento que você impulsiona com a sua vontade, como se fosse uma flecha. Então, vamos então enchendo os nossos corações de amor e assim elevando os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas, especialmente o nosso planeta Terra, vibrando muito amor para todos os governantes em todas as esferas de poder, para que possam olhar para aqueles seus governados com paz, com amor, com respeito. Vamos vibrar muita saúde para todos aqueles que estão sofrendo, especialmente com a Covid, nos hospitais, nas suas casas, nos prontos-socorros, muitas vezes sem os atendimentos necessários. Vamos vibrar muita vontade de se melhorar, vamos vibrar muita disposição, muita garra, muita força para todos aqueles que estão desempregados, todos os que estão nas prisões, todos os que estão nas ruas, sem casa, sem teto, todos os que estão nos asilos. Vamos vibrar muita saúde, muita determinação, muita vontade de ajudar para todos os profissionais da saúde. Vamos vibrar muita luz, muita paz, muita serenidade, prosperidade e amor para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. E vamos vibrar muita paz, harmonia, saúde, muito amor para os nossos lares, todos aqueles que moram conosco, todos aqueles que estão nas nossas casas. E pedimos também a permissão ao nosso Pai e a Jesus para vibrarmos por nós mesmos. Assim seja, graças a Deus. Neste momento, tranquilos que estamos, vamos nos relaxar para que a gente possa receber um passe. Muito bem. Então vamos buscando esvaziar as nossas mentes. Neste momento, esquecer todas as dificuldades, todas as dores, esquecendo todos os nossos problemas, todas as nossas aflições. Este é o momento de estarmos com Jesus, de apresentarmos para Ele nossa verdade, o que nós somos, e pedirmos ajuda para melhorarmos. Então nos entregamos a Jesus e sentimos que a equipe espiritual está presente em nosso lar e nos toca nos nossos centros de força, equilibrando cada um dos nossos centros de força e todas as nossas energias, harmonizando o nosso campo energético, nos trazendo saúde, tranquilidade e paz. Nossa mente está serena e calma e estamos com atenção neste momento, receptivos aos fluidos que são remédios para qualquer aflição, qualquer dor que possamos estar passando. E assim pedimos que esta equipe espiritual fluidifique nossa água, a água de cada um com o necessário para a nossa melhora física e espiritual, de acordo com o nosso merecimento. Para que possamos ter disposição e sabedoria e assim estarmos mais fortes para aceitar aquilo que não nos cabe mudar. Para que possamos nos resignar diante do remédio amargo para o nosso melhor, enxergando em cada dificuldade uma nova oportunidade de nos reinventarmos para evoluirmos sendo melhores. Assim, agradecemos essa equipe espiritual maravilhosa e neste momento peço que cada um pegue seu copo de água e beba um golinho.
Guarde um pouco dessa água para beber depois. E se colocou a água para uma pessoa que precisa, ofereça a água depois para essa pessoa. Muito bem. Vamos então nos chegando nesse momento de encerrarmos, né? Antes disso, vamos fazer uma prece de encerramento e cada vez eu escolho uma prece diferente, buscando trazer uma maneira diferente de orar. Quando nós falamos de prece, prece é a nossa conversa com Deus. Então ela não precisa ser uma prece pronta. Ela não precisa ser uma prece cheia de palavras bonitas. Ela precisa ser a nossa prece, aquela que nós fazemos com o nosso coração. Então eu trago uma prece aqui diferente para que a gente se inspire cada vez mais e a gente aprenda com novas coisas, não é? Então essa prece que eu trouxe hoje aqui para vocês, ela foi tirada do Evangelho Essência da Paz. E neste Evangelho, Jesus ensina, né, que além de orarmos para o Pai Celestial, também devemos orar para a Mãe Terra. E ele falava assim: e reze todos os dias para o seu Pai Celestial e para a sua Mãe Terra, sua Mãe terrena, a fim de que a sua alma se torne tão perfeita quanto o Sagrado Espírito do seu Pai Celestial, que é perfeito, e a fim de que seu corpo se torne tão perfeito quanto o corpo de sua Mãe terrena, que é perfeito. Compreenda, sinta e pratique os mandamentos, e então tudo o que você pedir em oração a seu Pai Celestial e à sua Mãe terrena vos será dado. Porque a sabedoria, o amor e o poder de Deus está acima de tudo. Isso dizia Jesus no Evangelho Essênio da Paz, não é? E a oração ao Pai Celestial, vocês já sabem. Então farei aqui com vocês a oração a Mãe Nossa, não é? E Jesus diz: e desta maneira ore a vossa Mãe terrena. Nossa Mãe, que estás na terra, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nós, uma vez que estamos em ti. E como tu comandas a cada dia os teus anjos, envia-os para nós também. Perdoa os nossos pecados, assim como expia todos os nossos pecados contra ti. E não nos induzas à doença, mas livrai-nos de todo o mal, pois tua é a terra, o corpo e a saúde. Amém. É uma oração muito bonita, não é? A nossa Mãe Terra, não é? E assim eu desejo a todos vocês que tenham uma semana de muita paz, de muita luz, que possamos observar o que sai de nós, que das nossas bocas somente saiam palavras de amor e que a gente ajude a construir um mundo melhor partindo da nossa própria casa. E assim, boa noite às pessoas que estão vendo depois aqui, a Elisena, Sueli e outras pessoas que apareceram aqui. Agradeço a todos vocês por terem ficado, né, até este minuto, até este momento juntos. Que a vida de vocês seja grandemente abençoada. Que tenhamos todos nós uma excelente semana. Boa noite a todos.